Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as abordagens contemporâneas da educação. Então, até aqui vocês estudaram as teorias pedagógicas modernas, né? Então, vimos lá as divisões feitas pelo Saviani e pelo Libani, que vão falar das teorias liberais, das teorias progressistas e das teorias crítico-reprodutivistas. Vejam, já comentei com vocês lá na aula escrita e também na webconferência, que essas teorias, elas não existem em uma classificação pura, então elas se misturam. Porém, essas teorias, mesmo as progressistas, elas têm algumas limitações, tá? São teorias, então, que foram gestadas no período da modernidade, conforme a gente vai ver na nossa próxima unidade, a gente vai aprofundar um pouquinho esse assunto. E aí essas teorias, elas começam a sofrer algumas críticas, por considerar que os alunos são todos iguais, são teorias que tornam o ensino muito homogêneo e não consideram as desigualdades que perpassam o nosso país e a diversidade que contempla os nossos alunos, tá? Por isso que nós vamos falar, então, sobre as abordagens contemporâneas, que vêm fazer a crítica a essas teorias modernas. Por quê? Porque atualmente nós temos outros sujeitos que estão chegando à escola. Por isso, a gente vai precisar de outras teorias educacionais, de outras pedagogias. Vejam, a nossa sociedade, inserida dentro do sistema capitalista, ela é uma sociedade excludente, tá? Então, a presença dos setores populares, seja nas escolas, seja na saúde, seja em qualquer rama da nossa sociedade, ela é uma presença nova. Nem sempre essas pessoas tiveram acesso. E por isso causa um certo estranhamento, tá? Então, às vezes a gente se depara com alunos indígenas, com alunos ribeirinhos, com alunos quilombolas, e essas são pessoas que, historicamente, não tiveram acesso à escola. E aí a gente se pergunta, enquanto professor, como trabalhar com esses alunos? Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer. Opa, vamos estudar então para a gente ver esse novo público que a gente tem que atender dentro da escola, tá? Então, veja, as escolas, as políticas públicas, as universidades não foram pensadas para esse público, porque por séculos eles ficaram de fora, eles não tiveram acesso. Porém, hoje eles estão chegando, e como o Arroyo vai nos dizer em seu livro, eles estão chocando com a sua cultura diferente, com as suas experiências diferentes, tá? Como eu já falei para vocês, então, historicamente, a escola se configurou como um lugar de exclusão, porém, hoje estão chegando novos sujeitos até essa nossa escola. E esses nossos sujeitos vão exigir outras pedagogias que atendam às demandas deles. Eles vão trazendo, então, indagações para a gente pensar sobre como a gente ensina, o que a gente ensina, para quem a gente ensina. Ou seja, a gente tem que rever a nossa prática pedagógica, tá? E quem são essas pessoas, então, que estão chegando à escola? Gente, é um público muito amplo e muito diferenciado entre si, tá? Nós temos trabalhadores, não é a mesma coisa a gente ensinar uma criança e a gente ensinar um jovem, um adulto trabalhador. Nós temos camponeses, a escola do campo, ela é muito diferente da escola da cidade. Nós temos mulheres, nós temos negros, nós temos povos indígenas, povos da floresta, quilombolas, nós temos pessoas de movimentos sociais. Então, a gente se depara com um aluno que vem do MST, a gente fica, meu Deus, como que eu vou trabalhar com esse aluno? E talvez a gente tenha preconceitos que a gente precise derrubar, tá? A gente tem que ter hoje uma escola inclusiva,
que saiba tratar os saberes diferentes que esses alunos trazem e que saiba pensar um fazer pedagógico mesmo diferenciado, que contemple as vivências, que contemple os saberes que antes não eram contemplados pela escola, que não tiveram vez historicamente nos currículos escolares. E aí o Arroyo traz algumas questões importantes para a gente pensar. Se os educandos são outros, a docente e os docentes poderão ser os mesmos? A gente pode continuar dando a mesma aula que a gente dava 30 anos atrás, 20, 10 anos atrás? A gente pode dar a mesma aula que a gente dá para crianças, para um aluno trabalhador, para um aluno indígena? É a mesma coisa? Que saber que eu estou ensinando, eu estou contemplando a cultura desses alunos na minha aula? Por que a história da pedagogia ignorou esses outros sujeitos e outras pedagogias? Por que eles foram silenciados historicamente? Por que eles foram tratados como se não existissem? E aí as teorias pedagógicas modernas vão ensinar um aluno imaginário, um aluno fictício, que é padrão. Então, uma criança na idade certa, né, que mora na cidade, que tem o apoio da família para estudar, que não trabalha, que tem acesso à cultura, que tem acesso a livros. Durante muito tempo, se o aluno não tivesse esse padrão, ele não conseguia permanecer na escola. Ele passava por um processo de exclusão. Como? Ele não se adaptava à escola. A escola não era um ambiente propício para ele. Os conhecimentos que tinham ali não faziam sentido para ele. Então, aquele aluno era reprovado, aquele aluno evadia, aquele aluno não conseguia passar no vestibular e entrar na universidade, ou permanecer na universidade. Porque ele tinha conhecimentos completamente diferentes, ele tinha uma outra cultura, ele tinha uma outra rotina de vida, tá? E por que a gente não fala desses povos na história? Atualmente, a gente tem um outro movimento de considerar essas minorias, porém, durante muito tempo, eles foram ocultados da história, e eles não são contemplados pelas pedagogias modernas, especialmente as teorias liberais ou as teorias não críticas, tá? Então, por que apenas se passa essa visão de uma única pedagogia em que diversas tendências se debatem? E aí, o que a gente vai ver? Outras pedagogias em tensão com as pedagogias de desumanização. São sujeitos de outras experiências sociais e de outras concepções. Vejam, então. As teorias pedagógicas, elas não são estáticas, elas não existem pura e simplesmente, né, de uma forma exclusiva, como a gente já viu, elas se misturam, e elas não são as mesmas para sempre, tá? Então, conforme a história muda, conforme a sociedade se modifica, a gente vai modificando a educação também. Por isso, quando a gente fala desses outros sujeitos que chegam à escola e contestam essas pedagogias já postas, essas teorias educacionais que já estão enraizadas, a gente está falando de contrapedagogias, uma nova forma de ver outras teorias educacionais. Essas são, então, pedagogias de resistência, pedagogias de libertação e pedagogias de emancipação, no sentido de liberdade desses povos historicamente excluídos. A pedagogia moderna tem participado dessa supressão, ocultamento de experiências sociais e de conhecimentos e de práticas pedagógicas. Vejam como as pedagogias modernas servem como uma forma de opressão, então, dos conhecimentos dessas minorias, desses povos que não foram contemplados na escola até então. Essas são pessoas que são vítimas de ocultamento e de inferiorizações na história.
Então, é como se a escola falasse para eles: olha, a sua cultura não serve. A sua cultura não é tão boa quanto a nossa. Por isso, a gente não vai contemplar ela na escola. No nosso currículo, não vai ter espaço para as tuas vivências e para os teus saberes. E como que a escola faz isso? A escola ignora os saberes, os valores, as culturas, os modos de pensar diferentes daqueles que estão vigentes no currículo. A teoria pedagógica moderna, então, continua apegada a essa visão inferiorizante dos educandos, dos povos a colonizar. Então, é como se quando chegasse, por exemplo, um aluno indígena na nossa escola, a gente tentasse colocar na cabeça dele a nossa cultura, porque a nossa cultura a gente considera que é melhor. Vamos desconsiderar toda a sua trajetória de vida, tudo aquilo que você acredita, para você poder fazer parte aqui do nosso grupo. Então, você tem que se apropriar da nossa cultura. Olha como isso é sério, gente. Olha como isso é agressivo, como isso é inferiorizante para esse aluno, tá? Então, a escola, o sistema educacional, as teorias pedagógicas, a docência, a educação do povo são obrigados a repensar-se na medida em que os setores populares não aceitam ser pensados e tratados como sempre foram. Então, essas pessoas que agora conseguem chegar à escola, eles falam: não, a gente não aceita mais isso. A gente quer ser tratado como humanos, a gente quer ser tratado com dignidade e respeito. E a gente quer que os nossos saberes sejam considerados aqui. Ou seja, esses movimentos que chegam até a escola hoje vão questionar o sistema escolar, as universidades, a escola, e vão colocar elas como reprodutora das desigualdades que perpassam a sociedade, tá? E aí vocês me perguntam, mas como que faz essas teorias novas? Como que o professor deve agir? Gente, essas teorias, elas estão em construção, então não existe ainda nada de definitivo, tá? É um movimento que está se construindo agora, com anos de luta, e que não posso falar para vocês: olha, vocês têm que fazer assim que vai dar certo. Não existe um manual, não existe um roteiro pronto. Como que a gente faz? A gente ouve o nosso aluno. Então, tem um aluno quilombola, vou ver o que ele sabe, qual que é a vivência dele, como que eu posso adequar meu ensino para que a minha escola seja inclusiva. Opa, tem um aluno que veio do movimento social, como que eu vou readequar a minha prática? E, com base nisso, buscar embasamento teórico para saber o que fazer, para que eu não seja aquele professor excludente que continua reproduzindo o que está posto no sistema. Aquele professor que não permite que o aluno se sinta incluído na escola, tá? Então, é cada um de nós reconstruindo a sua própria prática com base nos sujeitos que vão chegando até a escola. Temos, então, a referência, então, do Miguel Arroyo, com o seu livro Outros Sujeitos e Outras Pedagogias, que está lá o texto também para vocês lerem, e posteriormente para vocês realizarem a atividade, tá, pessoal? Encerramos a nossa aula por aqui, então. Até a próxima aula.